pessoal, eu sou o Kleber Fak. Olá pessoal, eu sou Isadora Almeida. Olá, eu sou Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje nós convidamos um time de especialistas para dar dicas, apontar caminhos e explicar por que você deveria ouvir música experimental. Certo, meus amigos avant-garde? Certíssimo. Certo. Mas antes, o que Renan Guerra, nossa gayzinha sulista experimental? Antes, você deve seguir a gente nas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Você também pode seguir a gente na sua plataforma de streaming preferida. E você pode apoiar a gente em apoia.se/podcastvfsm. A partir de R$5 você tem acesso a vários conteúdos com bastante antecedência. Tem alguns brindes que a gente tem feito especialmente para os nossos apoiadores. Você também participa do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram e pode assistir as gravações ao vivo, não é mesmo, Kleber? Exatamente, hoje aqui só os experimentais reunidos, Rodrigo Berg, Vinícius Correia, Leonel Moura e Ricardo Mendes. É a primeira vez o Ricardo participando aqui? Eu acho que sim, né? De qualquer forma, sejam todos muito bem-vindos e muito obrigado por apoiar o nosso podcast. Vamos falar sobre música, meus amigos? Bora. Em seu livro Vocabulário de Música Pop, de 1999, o sociólogo e pesquisador de música popular neozelandês Roy Shucker definiu o termo música experimental ou de vanguarda da seguinte forma, abre aspas, termos empregados para descrever movimentos artísticos novos e inovadores, associados frequentemente à ruptura de tradições, estilos e convenções estabelecidas. Segundo Shucker, abre aspas, a obra de diversos artistas de música popular foi considerada de vanguarda ou experimental em algum momento. Segundo ele, embora seu sucesso comercial tenha sido pequeno, muitas vezes possui uma legião de fiéis seguidores, e os artistas que trabalham na interface de diversos gêneros musicais têm mais chances de serem rotulados como artistas de vanguarda, sendo sua obra considerada mais autêntica de algum modo, fecha aspas. A questão é que quando ele lançou esse livro em 1999, os limites entre o que poderia ser encarado como música pop e música experimental eram bastante claros. O Shucker cita até nomes como Joe Cale, Larry Anderson, Sonic Youth e Frank Zappa como exemplos do que seria essa, entre aspas, música experimental. Mas o que é música experimental hoje em dia? Para algumas pessoas habituadas à lógica dos algoritmos e das execuções massivas no Spotify, ouvir uma composição da Charli XCX pode ser considerado o ápice da música experimental de vanguarda. A própria Bjork, nossa queridinha aqui, que sempre defendeu fazer música pop, é um constante objeto de discussão nas redes sociais, com perfis acusando a artista islandesa de apenas bater panela, nossa eterna paneleira aí. O próprio funk atual, antes pensado como uma fuga escapista e um ritmo de descompressão das periferias, hoje se transformou em uma experiência quase transcendental, um laboratório em cima do palco. No programa de hoje a gente vai discutir o que é música experimental e apontar os caminhos para quem quer mergulhar em um universo sonoro para além do que a lógica dos algoritmos pode oferecer. Meus amigos vanguardistas, para começar essa discussão aqui, eu queria entender para vocês o que vocês entendem como música experimental e qual foi o primeiro artista, o disco, música, que fez vocês assim... tem algo diferente do que eu tô habituado aqui, isso é estranho, isso é difícil, mas eu estou me sentindo estranhamente fascinado por esse tipo de música. Você estava lendo sua introdução e aí eu lembrei de um tweet que eu gosto muito, que é um amigo, o Ferreira, tinha feito um tweet falando sobre algum novo lançamento. Eu não sei porque esse post dele sumiu, mas eu achei só a resposta. E aí alguém respondeu assim, ninguém aguenta mais música conceitual. E aí ele perguntou, mas o que é música conceitual? E aí a gay respondeu, Billy, Charlie, os traps da Ariana, enfim, essas músicas pau mole que não dá nem pra ter uma vibe mais alegre. E aí eu acho que é bem um exemplo do que você falou, de como esse conceito de música experimental, ele é muito amplo e ambíguo, e as pessoas têm uma dificuldade com coisas que elas só não conhecem, e às vezes elas entendem como experimental. Eu acho que tem um processo muito claro pra gente, na forma como a gente lida com a música, que é de como a gente vai se relacionar com essas canções. Então, pensando nesse sentido, eu acho que, obviamente, toda a fase que eu passei a assistir MTV, eu fui confrontado com outros tipos de artistas, me colocou em possibilidades sonoras que eu achava esquisitas. Tanto que é uma
coisa muito clara é que eu tinha uma relação muito negativa com a música eletrônica, pelo tipo de coisa que eu era apresentado à música eletrônica. Isso se modifica Também completamente quando eu passo a assistir MTV. Então eu lembro do impacto de ver a primeira vez os clipes do Aphex Twin e como aquilo expande as possibilidades sonoras do que é considerado música e do que é considerado possibilidade musical a partir disso, assim. Então é algo bem interessante. E você, Isadora Almeida, o que fez você sair do universo das boy bands dos anos 2000 e dos Strokes, que era sua boy band nova-iorquina, para ir para esse mundinho de estranhezas? Gente, eu acho que assim, eu não tenho uma lembrança da primeira coisa que eu ouvi, mas acho que aquela faixa de madrugada da MTV tinha muita coisa que com certeza eu trocava de canal, sabe? Eu não ficava lá. Bem bizarrinha. Umas coisas bem bizarras. Eu fiquei juro, desde que eu abri a pauta, eu fiquei pensando se teve algum clipe, assim, alguma coisa que marcou muito. Que não necessariamente eu fui atrás ou que eu tava, pesquisando e acabei me deparando com alguma coisa bem experimental que daí me tocou de alguma forma. Eu não consegui lembrar nenhum nome, mas a primeira vez que eu ouvi o álbum da Tropicália, eu lembro de achar coisas estranhas, tipo, me bateu uma estranheza assim que em algum momento, depois pesquisando, eu fui entender que tinha ali, sim, certas experimentações e, enfim, né, que cabe num universo de música experimental mesmo, que acho que a gente vai falar. Esse é assim, na música brasileira, junto com o Tom Zé, assim, que foram coisas que... Nossa, Tom Zé, eu lembro que meio que, putz... Uau, que loucurinha é essa, mas acho que não vou por aí, sabe? Tipo... É interessante você falar isso, porque às vezes a gente tem um contato com artistas de MPB, muito, pelo menos eu e você, muito por esse universo de novela, e que são geralmente as versões mais simples, as versões mais acessíveis dessas canções. Exato. E aí eu lembro eu tive essa mesma sensação quando eu fui ouvir os álbuns da Gal, e eu ficava assim, meu Deus, o que ela tá fazendo aqui? O que está acontecendo? É tipo quando você ouve a primeira vez o álbum psicodélico dela de 69, você fica assim, meu Deus, é muito experimental. Você pensa, eu fico imaginando a cabeça das pessoas que compraram isso em 1969, falar assim, que merda essa mulher está fazendo aqui? E acho isso muito fantástico, assim como tem esse espaço também, que às vezes você conhece um artista por um lado e existem outros lados dele que te apresentam possibilidades mais complexas, porque até tem um caminho que a gente pode falar depois, que é esse caminho como os meios que mediam essa nossa relação com a música, seja o rádio, a TV, outras coisas, sempre escolhem faixas que são mais comerciais, que dialogam mais com as pessoas de uma forma mais fácil para apresentar os artistas. Daí às vezes você ouve uma música que é muito comercial, você chega no disco do artista e o disco não é aquela música. Cara, eu não sei, eu sempre gostei de música meio maluquinha, assim, tipo uns math rock, coisa assim. Eu não sei se nosso menino maluquinho. Eu não sei se exatamente isso é considerado música experimental no que a gente tá trazendo aqui. Acho que não, assim, acho que só é uma forma diferente de organizar a música aqui, mas... Não sei, acho que a primeira coisa realmente experimental e maluca que eu ouvi foi tipo Captain Beefheart, que foi um negócio que eu falei, eita, que porra é essa? Nossa! E aí, sei lá, é algo que eu acho que eu não vou com tanta frequência nesse tipo de música, assim, mas é isso, assim, o que a gente tem ouvido hoje em dia, sei lá, tipo, até a Charli XX batendo panela recentemente, tem esses salpicados de coisas que já foram muito experimentais e muito vanguarda no passado, assim, acho que uma coisa que a gente vai tocar mais pra frente é que, sei lá, música experimental vai mudando conforme o tempo e conforme as coisas vão passando, assim, tipo, o experimental do começo do século XX não é a mesma coisa que experimental hoje em dia, então... Algumas coisas são até meio bobinhas, assim, até parece, sabe? Umas coisas meio inofensivas que as pessoas falavam, nossa, isso é muito experimental. Daí você vê o cara fazendo bip, bop, boop com um sintetizador, Sim. assim, era considerada a coisa mais vanguardista, né? Mas acho que é isso, né? Esse teor do experimental é essa coisa de ser diferente, ser estranho, não orbitar esse mundo pop da época, assim. E acho que por isso que música experimental é tão legal, porque ela é relacional, né? Ela é experimental em relação ao que está acontecendo no momento. Então, enfim, é sempre essa coisa dialética mesmo, de
de contrapor essas duas coisas. E você, amigo Ela vem Kleber? até com palavras diferentes hoje. Você vê hoje. Meu amor, a dialética da Doll. Cara, pra mim foi muito 2 momentos, assim. Eu acho que o primeiro é o contato com os Mutantes, que eu ouvia muito na adolescência. E tem muita maluquice rolando ali, tipo, sei lá, tosse, todo mundo tossido. E aí começa uma guitarrona louca, assim. Eles usavam muito captação de campo, muito barulho de percussão bizarra, assim. Então, os Mutantes, assim, por si só, é um projeto muito esquisito, assim. Então, ali me fez despertar pra essa coisa de mergulhar no universo da Tropicália. Depois vem ali Caetano Veloso com Araçá Azul, que até hoje eu não sei exatamente o que tá rolando ali. E é sempre fascinante Eu adoro. voltar. Eu As pessoas adoro. odeiam. É interessantíssimo. Mas assim, eu acho que um caminho legal é você pegar uma banda que você gosta e você vê que tem tipo um fiozinho e você começa a puxar aquele fio, ele vai te puxando, te levando para um lugar completamente maluco. E pra mim foi muito na questão do Radiohead, assim, que eu gostava muito do Radiohead, do The Bands, daí depois pro Radiohead do OK Computer e do Kid A, e aí você começa a pescar e ler as referências, e aí surge ali Aphex Twin, daí você vai ver o que é Aphex Twin, aí sei lá, o Johnny Greenwood dava entrevista falando que ele ouvia um compositor polonês chamado Krzysztof Penderecki, e aí você começa a ouvir ópera polonesa, assim. Então, essa coisa de você tentar mapear a árvore genealógica sensorial dos seus discos favoritos, eu acho que ela sempre acaba levando a caminhos, assim, e o contato com a internet, assim, eu acho que isso abriu muito a cabeça, porque não toca música experimental em rádio, assim, por mais que tenha algum artista complexo, assim, por exemplo, sei lá, Los Hermanos, que era uma coisa mais alternativa, era sempre a versão mais simplificada e pop daquele artista que rolava nas rádios, sabe? Então, assim, o contato com a internet, ele abre muitos caminhos, assim. E respondendo a pergunta, eu acho que música experimental é aquela que te desafia de alguma forma, porque eu acho que toda música, de um jeito ou de outro, te provoca sensações felizes, tristes, desconfortáveis, mas eu acho que música experimental é aquela que te incomoda de alguma forma. Eu me peguei extremamente incomodado esse ano com o Pesadelo Ambicioso do Fausto Fawcett e do Tchelpa Ferro, que o Renan recomendou aqui. Eu não consegui absorver esse disco, eu senti muito incomodado com ele. Tudo que tá rolando, seja na parte musical, seja na parte lírica, eu acho que é legal, assim, mesmo depois de tanto tempo ouvindo música, sentir incomodado por alguma coisa, sabe? Eu gosto dessa coisa da provocação, e aí eu lanço uma outra, talvez, resposta aqui, que é porque eu ouvi música experimental, sabe? Eu acho que, assim, eu acho que é sempre bom você descobrir música nova, mas se o seu lance é curtir música pop, as coisas mais radiofônicas, tudo bem não curtir, tudo bem ficar no seu conforto. Eu acho que, assim, sempre que a gente faz esses programas, por que ouvir tal coisa, a gente tenta apontar caminhos, mas se você não curtir, tá tudo bem, siga gostando das coisas que você gosta e não tem problema nenhum. Ninguém é melhor ou pior do que isso, porque ouve, sei lá, compassos diferentes e meia hora de drone, de barulho de liquidificador, sei lá. Então, é muito interessante que eu lembro, quando a gente tava estudando para essa pauta, eu lembrei que quando eu entrevistei o Vladimir Safatli e a Fabiana Lian em 2019, que eles estavam lançando o disco deles, o Vladimir falou algo que eu fiquei pensando nisso para sempre, que a gente tem uma relação com a música que ela é muito mais confortável do que com as outras artes. E a sensação é que nas outras artes, às vezes as pessoas estão mais abertas à possibilidade de algo experimental. As pessoas às vezes se propõem a possibilidade de ver uma exposição de um artista que elas não conhecem, ou assistir um filme que foi dito como um filme difícil, e você tenta se conectar com aquilo apesar de... E a música tem um espaço de conforto. Então eu vou ler só um trechinho do que ele fala assim: acho que o Brasil tem uma relação com música muito estranha, e é o mínimo que eu posso dizer. Gilberto Mendes já tinha dito isso uma vez ao falar que existe um desnível no tipo de circulação entre literatura, cinema, artes visuais e música. É como se a música tivesse que ser
ser a mais segura de todas as artes. Aquela que não te coloca, do ponto de vista da sua audição, que não te coloca problemas do tipo, como eu ouço isso? Se aceita isso no cinema, por exemplo, você vai ver um filme e se coloca num lugar que é, como eu vejo isso? Com música parece que é mais difícil, pois música é um elemento muito arraigado dentro da constituição da cultura nacional. A gente gosta de se ver como um país musical, mesmo que não seja exatamente verdade no caso, mas isso faz parte da nossa autocompreensão. Então eu acho que se criou um sintoma em que a música tem que te dar uma segurança de audição, mesmo que ela provoque certos sentimentos. Mas eu tenho que ouvir de maneira quase imediata. E a gente queria alguma coisa que fosse em deslocamento de. Isto é, aquilo que você ainda identifica, mas não da maneira como você normalmente identificaria. E eu acho que em alguns momentos da música brasileira isso foi feito, em alguns momentos específicos. E aí a Fabiana cita o Arrigo Barnabé, que é um nome que a gente vai falar aqui, que ele propõe essa possibilidade de você tensionar algo novo, mas também dialogar com algo que as pessoas conhecem. Me peguei pensando muito nessa pauta também, o quanto certas coisas eu ouço em casa, no fone de ouvido e tudo bem, e ouço meio que como uma música de ambiente, assim, mas como algumas coisas mais cabeçudas pra mim, parece que elas dependem do espetáculo, sabe? Eu penso muito na Maria Beraldo, é uma artista que eu gosto muito, ouço em casa com regularidade, mas quando eu vejo as apresentações dela, parece que faz outro sentido, tem uma coisa meio do transe, sabe? Então eu concordo muito com isso, assim, que, por exemplo, o teatro é muito mais aberto à experimentação, cinema é muito mais aberto à experimentação. A gente assistiu no Inédit o filme da Jocy de Oliveira, né? O Universo Circular, do Dácio. E o Zé Pedro estava com a gente. E ele falou que nos anos 80 ele viu um espetáculo da Jocy de Oliveira, no Rio de Janeiro. Uma dessas óperas malucas que ela faz. E ele disse que ele ficou muito encantado por todo o imagético do espetáculo. E aí ele saiu completamente alucinado. E ele comprou o disco. Só que quando ele foi ouvir o disco em casa, ele não entendeu nada. Ele falou assim, porque o disco tinha um sentido pra ele quando ele tava no conceito do espetáculo, mas fora do espetáculo aquilo não fazia tanto sentido. Que eu acho que é a mesma forma que às vezes as pessoas compreendem e conseguem dialogar, por exemplo, com uma trilha sonora de um filme que ela é muito estranha, mas as pessoas acham esquisito. Sim, de ouvir aquilo fora. Parece que compõe as lacunas ali, né? Sim. E já que o Kleber acabou de citar a Maria Beraldo, ela é nossa primeira convidada aqui a dar seu depoimento. Bora lá. Alô, gente, aqui é Maria Beraldo e eu vim conversar com vocês sobre como e por que começar a ouvir música experimental. Bom, eu vou começar com o porquê. Música experimental é um termo que pode ser muito relativo, né? Eu acho que música experimental é, de algum modo, uma música que ainda, ou que não é, por algum motivo, o padrão do que está se consumindo na sociedade, né? Ela é uma música de invenção, uma música que experimenta novas coisas, por isso experimental, né? Então, ela tem a ver com você experimentar e descobrir e inventar novas sonoridades, novas musicalidades. Por que começar a ouvir uma música que é assim? Eu acho que, em primeiro lugar, porque o mundo é muito vasto e o que está estabelecido como padrão de mercado está estabelecido por motivos diversos, né? Mas muitos motivos políticos e mercadológicos. Então, tem muita coisa que a gente não tem acesso e que a gente pode gostar muito. Então, ouvir música experimental é você se dar a oportunidade de conhecer novas músicas que façam muito sentido para você, que você goste muito, que te provoquem novas sensações, novos sentimentos. Eu acho que a música é uma coisa que nos ajuda, nos ensina a sentir, né? E quando você abre o seu espectro de possibilidades de música ouvida, você também está ampliando a gente amplia o nosso modo de existência, né? Quando a gente tem novas experiências estéticas, isso eu acho que é uma das coisas que pode transformar mais uma pessoa, né? Então eu acho que é uma oportunidade da gente crescer, da gente se renovar, da gente experimentar, da gente ir em lugares de nós mesmos que a gente não conhece e que podem ser muito ricos na vida. Agora, como começar a ouvir música experimental? Tem muitas maneiras. Eu acho que tem a música gravada e tem a música ao vivo, né? Muitas vezes, para ouvir música experimental, um bom jeito de começar pode ser indo num show, por exemplo. Porque aí você tem a música e tem a performance ao vivo, que às vezes pode ser uma maneira de conexão muito,
muito importante, né? E aí, só que para isso você precisa descobrir novos artistas que não estejam necessariamente, se você não ouve música experimental, você não necessariamente conhece artistas da música experimental. O meu trabalho é um trabalho de música experimental, então se você não ouve música experimental, você pode começar ouvindo o meu trabalho, por exemplo, Maria Beraldo. Ele não é só experimental, mas é bastante. E tem muitas plataformas que dá pra gente pesquisar a música, né? O Bandcamp, por exemplo, é uma plataforma que eu acho muito legal para ouvir música experimental. Lá você pode pesquisar, pode abrir, né? Tem várias curadorias no Bandcamp e lá você vai encontrar coisas do universo da música experimental. Eu acho que é uma coisa muito de ter uma postura ativa com relação à escuta musical e à pesquisa de quem são esses artistas. Então, eu acho que o Bandcamp é um lugar legal. E se você quer uma ajuda mais direta, vem ouvir meu trabalho, vai no seu player e vê quais artistas estão associados ao meu universo, por exemplo. Eu vou dar a dica também de outros artistas que são experimentais. Por exemplo, Jussara Marçal é um nome legal para começar a ouvir música experimental, artistas que estão relacionados a ela. Maria Portugal é uma artista incrível e que é super experimental. Aí indo para artistas, por exemplo, John Zorn é um clássico da música experimental. John Zorn é um artista que fez tanta coisa, ainda faz. É um nome importantíssimo da nossa música experimental. Ele é gigante no mundo, assim, tem muitos trabalhos muito importantes de improvisação e de, enfim, muitas coisas interessantes. Laurie Anderson é uma artista incrível experimental. Já falei aqui alguns nomes e se vocês forem atrás desses nomes, vocês vão começar a pesquisar nomes que estejam relacionados a esses nomes. Aí você já multiplica esses nomes por muitos mais. Ornette Coleman, enfim, muita gente. E uma coisa muito importante para ouvir música experimental é parar para ouvir música. Porque, em geral, são músicas que a gente não tá... São sonoridades novas e que vão exigir a sua atenção. Não é um som para você ouvir enquanto você faz outra coisa. De maneira geral, isso não combina muito e pode fazer com que você ache que você não gosta. Então é isso. Beijão pra galera do Vamos Falar Sobre Música. Tá bom? E pra todo mundo que tá ouvindo. Um beijo. Para entender o que Charli XCX ou DJ Ramon Sucesso fazem hoje sabotando as estruturas do pop e do funk, a gente precisa voltar no tempo. Mais especificamente para a Europa e os Estados Unidos nas décadas de 1940 e 1950. Antes de virar um gênero de prateleira, a música experimental nasceu como um desejo quase científico de exploração. Na França, o engenheiro e cientista Pierre Schaeffer teorizou e criou a música concreta. A ideia era revolucionária. Em vez de usar instrumentos tradicionais para tocar notas em uma partitura, o Schaeffer usava gravadores de rolo para capturar sons do mundo real. Trens, portas batendo, conversas, e os manipulava eletronicamente através de colagens e loops. O som deixava de ser uma representação e passava a ser a própria matéria-prima, concreta. E ele não sabia, mas havia acabado de inventar uma coisa chamada sample, que viria orientar todo o futuro da música até os dias atuais. Eu acho que isso é muito parecido com o que rolou com, sei lá, tipo, pintura e a invenção da máquina fotográfica, assim, a partir do momento em que esse fotorrealismo já estava na mão da foto, a pintura poderia virar outra coisa, assim, tipo, através de sei lá, as colagens malucas, formas malucas. E aí acho que a música meio que passa por esse mesmo esquema quando é inventada a gravação, assim, né, tipo... Você não precisa mais representar. Que é bem no começo da consolidação da indústria da música, esse movimento todo, né? Sim, é bem interessante. E aí, enquanto isso, do outro lado do Atlântico, John Cage implodia o conceito ocidental de música. Eu acho que um dos exemplos mais representativos da obra dele é a composição 4 minutos e 33 segundos. A ideia era simplesmente 4 minutos e 33 segundos de silêncio, só que automaticamente ele mostrava que não existia silêncio, que o silêncio da plateia era atravessado pelos ruídos, pelas pessoas se mexendo na cadeira, por ele se alongando
vibrando ali, qualquer ruído, tudo aquilo compunha essa melodia dele. E ele também ajudou a popularizar um conceito que não é dele, mas que outros artistas passaram a incorporar também, que é o conceito de piano preparado, que a gente já falou aqui várias vezes, que é a ideia de você colocar borracha, parafuso, pedaços de papel, outros elementos espalhados pela corda do piano, e isso dá um outro tipo de sonoridade, um outro tipo de desenvolvimento criativo dentro dessas peças. E aí eu vou recomendar muito que vocês leiam o livro O Resto é Ruído, do Alex Ross. Eu acho que ele é um dos trabalhos mais fundamentais da música nos últimos anos. Ele faz justamente esse mapeamento de entender os processos criativos e meio que tem uma linguagem meio biográfica desses principais compositores da música de vanguarda do século XX. Então vai ter o John Cage, ele vai pegar outros nomes importantes, tem um olhar quase como se eles fossem meio que estrelas da música pop dentro desse universo da música experimental. Assim. Então é um livro que eu gosto bastante e recomendo para vocês. Você citou aqui o John Cage. E aí eu vou citar de novo o documentário da Jocy de Oliveira, porque no documentário conta que o John Cage era muito próximo dela, que eles trocaram cartas durante muitos anos. Eles meio que se mandavam coisas de coisas que eles estavam construindo e coisas que eles estavam experimentando. E o John Cage vem para o Brasil em 1985 a convite da Jocy de Oliveira. Ele vem para participar da Bienal de São Paulo. E ele participa da estreia de uma das peças dela e ele fica na casa dela durante vários dias. Então tem fotinhos dele, tipo, sei lá, jogando xadrez com o marido da Jocy na época. Então é bem interessante essa relação, porque depois a gente vai falar um pouco sobre a música experimental no Brasil. E hoje em dia, dizer que um disco é experimental geralmente soa como um elogio, assim, uma coisa mais complexa, um selo de audácia, mas nem sempre foi assim. No início, a crítica musical conservadora usava o termo experimental quase como um xingamento, um sinônimo de inacabado, de amador, de um mero exercício acadêmico sem apelo emocional. Era o famoso, isso aí só é barulho, eles não sabem tocar, então tinha essa questão do conservadorismo. A gente já falou várias vezes aqui, quanto a imprensa musical, ela é muito conservadora, ela leva anos até se adaptar e aceitar novos estilos. Foi assim com a música eletrônica, foi assim com a música negra, então até hoje em dia o pop teve essa transição ao longo da última década de ser uma coisa abraçada pela elite cultural. E com a música experimental não foi diferente, mas a grande virada de chave acontece no final da década de 1960. A psicodelia, o acesso a estúdios mais modernos e o inconformismo político da contracultura fizeram com que o experimentalismo invadisse o mainstream. Vamos acrescentar também uma dose considerável de drogas nesse processo que deixa as pessoas muito mais relaxadas, muito mais abertas e muito mais amorosas com essas rupturas. E aí a gente vai ter bandas como os Beatles com Revolution 9, o Velvet Underground e Nico com o primeiro trabalho de estúdio que vai incorporar ali elementos de drone, de viola, de microfonia, de ruídos, de distorção. A gente vai ter toda uma movimentação na Alemanha com o Krautrock, que vai revelar nomes bem experimentais como o Ken, o Faust, o Hanoi, o Kraftwerk. Então, assim, lentamente esses artistas que vinham de um conceito de um universo mais experimental falavam, porra, eu também gosto de música pop, eu quero introjetar um pouco dessas coisas esquisitas que eu venho ouvindo dentro dessa coisa mais acessível e melódica aqui. E aos poucos o termo deixou de ser um diagnóstico de exclusão para virar um manifesto de intenções. Experimental passou a significar vanguarda e um espírito da época ali no fim das contas. Acho que um pouco antes disso do que você falou, rola o jazz também. O jazz, ele adota um tom bem mais experimental, assim, a partir do bebop, ali dos anos 50 e tal. E vai virando coisas bem estranhas, assim, tipo, tem o free jazz dos anos 60 ali, então... até a fase eletrônica do Miles Davis também, que era bem maluco também. E agora a gente recebe outro músico aqui, o Vitor Araújo. Olá todo mundo, aqui é o Vitor Araújo falando, para responder a pergunta como e por que começar a ouvir música experimental. Eu acho que assim, para o músico como eu, ou para o jornalista, o analista de música, é extremamente importante, né? Porque precisa se estar em contato com diversos universos musicais diferentes para poder se fazer com propriedade o que se faz, né? Tanto fazer música ou escrever sobre música. Mas para o público geral, eu acho que é muito legal também, porque a música experimental, em geral, ela amplia o horizonte tridimensional com que você pode escutar música. Isso é muito enriquecedor. A música experimental, ela geralmente oferece ferramentas para você sair da bidimensionalidade
melodia e harmonia, ou melodia e ritmo, e ela oferece toda uma nova faceta do universo das texturas, das sonoridades, assim, das cores. Dentro da música, ela oferece ferramentas sinestésicas a mais para você escutar música, e que eu acho que são muito legais. É um universo muito divertido, além de tudo. E como começar a escutar para uma pessoa que não tem esse repertório, para uma pessoa que não tem esse contato, eu acho que sempre tem vias, para cada um dos gêneros musicais, tem vias muito próximas através dos artistas que você já gosta. Então, sei lá, você já gosta muito de canção brasileira, sempre vai ter um disco de um cara muito famoso como um Caetano Veloso, um Gilberto Gil, que dialoga muito mais com a música experimental. Se você gosta do jazz, o mesmo. Você vai encontrar um cara famoso como Miles Davis, discos que dialogam com música experimental. Na música pop é a mesma coisa. Você pode, através da Bjork, da Arca, da Sophie, você vai ver ali uma série de elementos já advindos da música experimental que possam ser uma porta de entrada mais fluida, para você não saltar muito radicalmente do repertório que você já está acostumado a ouvir para uma coisa muito extrema, assim, muito mais difícil de música experimental. Acho que então tem vias um pouco mais vizinhas, assim, para você começar a experimentar esse mundo e adentrar, porque ele é muito fascinante. The new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire. The human postponer. They were the master of one phrase. I'll circle back on that. But 3 months later, you were the one doing all their work and wondering how big that circle is. But LinkedIn Hiring Pro can take the hiring load off your plate by automating the hiring busy work from the initial job post to scheduling interviews. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. Bom, e não dá para separar a história da música experimental da evolução dos transistores, dos chips e dos softwares, e o estilo sempre correu em paralelo com o surgimento da música eletrônica, então são dois universos meio atrelados ali. Nos anos 50, o estúdio da rádio WDR em Colônia, na Alemanha, virou meio que o berço da Electronic Music, liderada pelo Karlheinz Stockenhausen, que criava sons puramente gerados por osciladores eletrônicos sem instrumentos acústicos. Mais tarde, figuras como a Wendy Carlos, que popularizou o sintetizador Moog, e a Laurie Anderson, criando seus próprios violões com fitas magnéticas e alternadores de vozes, mostraram que a tecnologia não era mais fria, mas sim uma extensão da própria garganta e do corpo humano, assim. Eu acho que merece muito a gente produzir um programa só falando sobre essas pioneiras da música eletrônica. A Delia Derbyshire é uma dessas. Normalmente eram mulheres que, algumas eram, sei lá, secretárias dentro da BBC ou de outras estações de TV, e alguém falou assim, chegou isso aqui, mexe lá pra você ver, e começavam a fuçar e montavam e brincavam com as coisas, e de repente estavam fazendo meio que a gênese da música eletrônica, de conceitos que até hoje são incorporados dentro da música eletrônica. Então acho que a gente merece produzir uma edição especial sobre isso. E quando o computador pessoal e eventualmente os softwares de produção se tornaram acessíveis, a barreira de entrada ruiu completamente, o experimentalismo se transformou e democratizou, porque a tecnologia permitiu que qualquer pessoa pudesse ter um laptop e simulasse ali um estúdio de milhões de dólares no próprio quarto. A gente sempre fala aqui como a tecnologia é um fator muito importante para ruptura, mudança, para a criação, por exemplo, no programa que a gente gravou sobre o surgimento do movimento indie, o quanto acesso a estúdios mais baratos, a métodos de gravação possibilitam novas formas de música, e com a música experimental também não é diferente, né? É só dizer que aquela que solta infos aleatórias, mas Stockenhausen também era amigo da Jacide Oliveira, a gente também descobriu isso no filme, e ela também traz ele pro Brasil. E aí a Diva também, como o Cleber falou, ela também fazia esse mesmo trabalho de trabalhar em rádios com processos que tinham logísticas de experimentação, só que no Brasil tem um fatorzinho que é ditadura militar, então eles meio que destruíram várias coisas que ela experimentou em rádios. A gente falou aqui um pouco, o Kleber fez esse caminho de pensar sobre as tecnologias e como elas têm modificado isso. E aí a gente tem pensado muito sobre como a inteligência artificial pode também ser uma possibilidade que agora, hoje, no futuro, de a gente pensar a música de outras maneiras, né? Ano passado eu conversei com o Arthur Lindsay e ele falou quanto ele estava interessado com as possibilidades da inteligência artificial no cinema e na música.
E aí, ele até falava que ele acredita que ele pode entender que daqui a pouco a inteligência artificial vai ser vista como um instrumento, assim. E aí ele fala assim, acho que é possível que daqui a pouco a inteligência artificial possa ser vista mais como um instrumento. Quando chegou um sintetizador, meu Deus do céu. Quando chegou o toca-disco, meu Deus do céu. Quando chegou a própria gravação, meu Deus do céu. Para inventar alguma coisa nova, uma música que ninguém nunca ouviu. E a gente também está aprendendo. Acho que as pessoas têm medo demais. Acho que a inteligência artificial vai ter um impacto grande na economia, mas na criatividade também. E aí eu lembro que a gente até comentou sobre a possibilidade de uso da inteligência artificial dentro da música, que era o caso que na época a Holly Herndon tinha lançado um disco usando meio que ela tinha criado um Vocaloid que conversava com ela. E eu achei muito interessante que a resposta do Arthur Lindsay foi que ele disse assim, e o Caribou também tinha lançado algo mexendo com inteligência artificial, e aí ele só falou... O último disco dele é todo feito com vozes de inteligência artificial. Sim, e aí ele falou, não, muito legal que eles estão experimentando com isso, o problema é que a música dos dois é muito chata. E aí eu casquei o bico que o Arthur Lindsay falou, acho que ninguém vai ler essa nossa entrevista, nenhum dos dois vai ler essa nossa entrevista aqui, então eu posso falar que eles são muito chatos. E aí eu amei. Maravilhoso. Porque também às vezes uma experimentação também vai render coisas assim que podem ser chatas. Divo. E se fôssemos montar um mapa mundi da música experimental, naturalmente a gente passaria por algumas vertentes bastante obrigatórias. Nós temos o noise japonês de nomes como o Marcel Bowl, o minimalismo industrial do Turbo Gristol e do Coil, a eletrônica abstrata da gravadora Werpeli, que revelou a FX Twin e Outcare, e até o experimentalismo pop e a música de vanguarda, que vai lá desde os anos 60 com o Scott Walker, que começa com uma coisa meio de pop de câmara e acaba com a coisa mais soturna, bizarra e opressiva, até a própria Arca, que começou fazendo umas experimentações com texturas batidas de um jeito maluco e hoje tá ali desconstruindo o reggaeton e a música venezuelana. Mas e no Brasil? A nossa história é rica e muitas vezes ignorada. O princípio da música experimental brasileiro passa diretamente pela música erudita de vanguarda e pela poesia concreta de São Paulo. Nos anos 50 e 60, o movimento Música Nova, liderada por nomes como Damiano Cozella, Willy Correia de Oliveira e Rogério Duprá, já implodia as estruturas tradicionais da música brasileira e da música clássica, da música erudita. O próprio Duprá levou essa bagagem para a Tropicália, transformando os arranjos dos discos do Caetano Veloso, do Gilberto Gil, dos Mutantes, em colagens experimentais de fita e ruído em pleno horário nobre na TV brasileira. Mais tarde, nos anos 70 e 80, nós tivemos o vanguardismo marginal do Walter Smetak e seus plásticos sonoros na Bahia. Nós tivemos ali o experimentalismo sintético do Asdrubal trouxe o trombone, a eletrônica da Priscila Hermel, que eu sou apaixonado, do Jorge Antunes, que é outro cara vanguarda que em 1975 estava lançando disco de música eletrônica brasileira, da Jocide Oliveira, que a gente falou bastante aqui com o Renan, de todo esse trabalho de exploração sonora dela, a própria vanguarda paulista, que a gente vira e mexe e fala aqui, traz muito dessa coisa de tensionar essa MPB, essa música popular. Então a gente vai ter ali o Arrigo Barnabé, o Itamar Assunção, que eles vão fazer essa coisa de obras que são meio espetáculos, são obras que elas não são apenas para você ouvir, mas são para você ver, para você participar desse processo de uma forma quase coletiva. A gente vai ter ali o surgimento do noise, do pós-punk, do Visadoik Mo, do Smack, de todas essas bandas que estavam ocupando a cena underground paulista, que a gente falou bastante no programa sobre a origem do indie. Então, assim, o Brasil tem meio que uma longa tradição de deglutir a vanguarda gringa e transformar ela em algo muito particular. E eu queria perguntar para vocês se vocês consideram que a música brasileira nesse sentido mais experimental, ela é de alguma forma injustiçada, porque todo mundo aplaude a música brasileira, o samba, a bossa nova e tudo mais, mas eu queria saber se vocês sentem que ela fica um pouco mais de escanteio nesse sentido da música experimental. Ai, amigo, eu sempre brinco aqui que toda entrevista que eu lia quando eu era jovenzinha, de gringos, eles falavam muito de Tom Zé, assim, tipo, e Mutantes. Então eu acho que aí já tá contemplando bem essa vanguarda, né, experimental. Eu acho que já tá de bom tamanho esses dois exemplos, assim. Eu não sei agora, assim, confesso que talvez o pessoal esteja ouvindo funk e entendendo como outras experimentações, né, brasileiras, enfim. Eu acho que
Isadora trouxe um nome que é muito interessante para pensar algo que eu acho que nos diferencia de um modo muito claro de alguns outros países. E ela trouxe o caso do Tom Zé. O Tom Zé passa a ser um nome respeitado e revisitado a partir da redescoberta que ele sofre na virada dos anos 80 para os anos 90 com o auxílio do David Byrne. Mas durante muitos anos o Tom Zé teve que ter outros empregos e ele chegou quase a passar fome para se sustentar. E aí eu citei aqui muitas vezes a Jocy de Oliveira, e uma das coisas que fica muito clara no documentário do Dácio é que ela é uma mulher branca com muito dinheiro. Que ela tem dinheiro para fazer as coisas que ela faz. Que ela tem possibilidade de circular pelo mundo com todas as coisas que ela faz. Ela não se torna amiga de todos esses homens que eu falei aqui apenas porque eles chegaram até ela porque ela tinha talento. Porque ela tinha dinheiro para estar voando o mundo e tocando em lugares diferentes. E aí eu acho que existe uma logística muito clara de classe, de como essas pessoas têm tempo e espaço para experimentar. Porque para você experimentar, você tem que ter tempo e você tem que ter dinheiro. E o Tom Zé, obviamente, criou coisas muito ricas no momento que ele aproveitou essas possibilidades das gravadoras para criar coisas que foram muito vanguardistas e que, na época, muitas coisas às vezes nem foram compreendidas e que são compreendidas depois e celebradas posteriormente. E aí, além, obviamente, do conceito de classe, a gente inclui aí também o conceito de raça. Hoje em dia, a gente vai entender que tem uma logística de reverberação desses artistas de funk que a gente vai falar já, mas até um momento posterior tem outras questões que são muito logísticas. E aí eu relembro que eu assisti recentemente o filme Nem Tudo é Paz e Amor, em que filhos da geração contracultural falam sobre essas relações. E a Anelisa Assunção fala sobre o pai dela, Itamar Assunção, que ela fala, quando eles colocam o rótulo maldito, marginal, sobre o Arrigo Barnabé, isso tem um peso, mas quando eles colocam esse rótulo de maldito, de marginal, sobre o Itamar, ele tem outro peso. Pro Arrigo era cool ser o maldito e o marginal e colocar isso nos títulos dos shows dele. Mas o Itamar Assunção tentava fugir desse rótulo, porque ele era a isca de polícia, ele era a pessoa que sofria com essas coisas. Você ser um homem negro de dreads dos anos 80, experimentando e fazendo música estranha, era algo complexo. Então acho que tem muitas camadas na nossa construção de como a gente constrói arte no Brasil e de como a arte mesmo é lida no Brasil, quem faz arte no Brasil, que colocam esses espaços e colocam esses caminhos. Tanto que muitos dos nomes que o Kleber colocou aqui na lista de nomes de vanguarda, são nomes que vão ser valorizados posteriormente. São nomes que vira e mexe a gente passa por redescobertas, por revisitações. São discos que se perderam com o tempo e às vezes alguém de fora até às vezes vem e nos diz... Olha, não entendidos no tempo, né? Sim, então acho que tem um caminho também que eu acho que é um preço que é complexo quando você faz música experimental, que às vezes você vai pagar com um não reconhecimento naquele momento. E também tem essa dificuldade de que você precisa pagar as contas, você precisa fazer a sua vida, você precisa criar as suas coisas. E aí, às vezes, essa experimentação não pode ter a mesma fluidez, o mesmo fluxo que às vezes esses artistas de fora têm, porque acho que isso a gente já falou aqui em diferentes programas que a gente falou sobre as músicas de diferentes países ricos, que eles têm fomentos, que eles têm políticas, que eles têm logísticas que auxiliam esses artistas. E como eu falei aqui, a gente veio de um histórico de anos de ditadura militar, em que fitas, discos, coisas foram queimadas. Então essas coisas também não eram complexas. Então a gente é um país de democracia jovem. A gente tem muitas coisas que estão ali, mas eu acho que a gente vive um momento muito interessante de uma juventude interessada e curiosa por essas coisas. Então acho que tem muitos outros artistas jovens que também estão interessados em trocar e conhecer esses artistas que vieram antes e que construíram coisas bonitas. Enfim, falei demais. É curioso isso que você falou, porque ao mesmo tempo que existe um caráter muito mais acessível hoje, tanto na sua distribuição e tudo mais, mas o quanto ainda no Brasil fazer música experimental é muito difícil. Essa semana mesmo eu vi um vídeo acho que era a Maria Portugal e a Carla Boregas comemorando o Jogo do Brasil na Alemanha, porque tipo, elas têm bolsa, elas tocam em orquestra, em sistemas de financiamento, de investimento de outros países, sabe, que não teria como abraçar aqui.
A própria música erudita, que já é uma coisa difícil de você financiar, de você manter, de você ter uma orquestra. Então, ainda mais para essas coisas que vão para o campo da música experimental, é muito marginal, assim. Normalmente a pessoa se divide, às vezes, em ter um projeto um pouco mais acessível, que ajuda ela a ter esse sustento financeiro de alguma forma ali, ou se reveza em outros 3, 4 jobs diferentes ali, vai fazer técnico de som, vai fazer road, vai fazer mil outras coisas, para no intervalo disso, assim, o próprio o Mbé, que é um artista que eu gosto bastante ali, que está relacionado ao QTV, ele era técnico de som dentro do selo QTV lá no Rio de Janeiro, fazia técnica para outros artistas, e nas horas vagas ele foi construindo o disco dele, assim, e é uma realidade que a gente vê no Brasil inteiro, em todas as esferas, que é uma galera que depende muito ainda de políticas públicas para conseguir botar o seu negócio para frente, o seu trabalho para frente, né? No final das contas, isso também interfere a própria experimentação desses artistas, porque para você criar também você precisa de uma fruição e de um tempo que é outro, e às vezes quando você chega cansado do seu trabalho, você não vai ter tempo de ficar ali experimentando com aquilo que você gostaria, o que às vezes também faz pensar quantas outras pessoas poderiam ter criado coisas ricas e a gente perdeu para essa logística desse sistema. Enfim, são reflexões mais amplas do que esse episódio cabe, mas acho que é importante a gente pontuar como também a música experimental está relacionada a logísticas e acessos. Eu só ia pontuar que é muito louco que isso que vocês estavam falando e que o Renan comentou, né, que aqui no Brasil muito... sei lá, muitas músicas foram literalmente queimadas, quebradas, riscadas, músicas experimentais. Mas muito me deixa doida pensar que lá pela década de 10, né, de 1910, 1913 ali na Itália, quando estava se criando o movimento futurista, o Luigi Russolo, ele, que era pintor e tudo mais, ele gostava muito de experimentar com música. Ele faz o Manifesto, a Arte dos Ruídos, em 1913, que daí ele diz que essa revolução industrial que eles estavam criando ia criar uma nova paisagem sonora. E aí ele cria também, uma das teorias dele, ele inventa os intonarumori, que são os instrumentos, enfim, são instrumentos, exato, mecânicos acústicos. Um, por exemplo, é o onzatori, que é um zumbidor. O outro é ulatori, que é uivador. Enfim, eu só tô dando essa viajada aqui e pensar que depois, muito dos futuristas foram se filiar ao fascismo. Então, assim, é muito louco pensar que no começo do século o pessoal tava indo pra frente, pensando em coisas, né, que o som ele ia trazer essa modernidade, e essas experimentações elas cabiam nesse espaço, e que depois, sei lá, tipo 5 anos 50 anos. Não, 50 anos não, depois. Amiga, 15 anos depois é muito. Sim, claro. Não, mas eu tava pensando no cenário do Brasil, assim, sabe? Tipo, entendi. Que a gente tava falando aqui. É só que mexe muito com a minha cabeça pensar que o começo ali da música experimental, da música concreta, veio muito dessa coisa atrelada a esse avanço, a isso, né? A criar uma nova identidade, assim, cultural de um país, que daí logo veio e sucumbiu para uma coisa completamente surreal, né? É que eu acho que é uma complexidade de todas as artes, né? Porque eu lembro que eu comentei um pouco disso também quando eu tinha lido a biografia da Lina Bobadi. Fala que vários arquitetos também eram muito inovadores, se filiaram muito facilmente ao fascismo italiano, por causa que eles entendiam que era uma logística possível. E aí é muito complicado também, porque acho que é isso que a gente está falando, toda essa possibilidade aqui de experimentação, de novo, tá atrelada a você ter acesso, você ter dinheiro, e às vezes essa possibilidade de você se fechar, que aí é o caso de algumas pessoas, delas se fecharem tão diretamente nessa logística de uma arte para o futuro, de um futuro, às vezes você não tem um mínimo de consciência de classe e de humanidade, né? Sim. Sim. Você não pensa na logística do outro. Não, e a arte reflete a cultura atual também, né? Sim, mas é que às vezes eu acho que tem pessoas que conseguem tensionar isso de outras formas, que é o próprio fato da gente pensar como, por exemplo, os modernistas no Brasil, meio que logo também nessa mesma época, eles buscam tensionar coisas muito claras e muito amplas de uma frente que era cada vez mais conservadora.
e por isso muitos deles são espizinhados, né? Então acho que tem esse caminho de você também pensar em possibilidades diferentes. Eu acho que a arte tem uma tensão, e aí eu acho que isso nos leva também, como a gente falou aqui, de grandes momentos de transição e de mudança, e como as ferramentas nos modificam, para o próximo tópico que o Kleber separou, né? Chegamos aqui em 2026, um mundo dominado por playlists de lo-fi hip hop feita para não incomodar, fórmulas de 2 minutos para viralizar no TikTok, uma curadoria cada vez mais pasteurizada do algoritmo. E o que significa hoje em dia experimentar? Experimentar não está mais trancado em galerias de arte, nos institutos de tecnologia na Europa, ele está justamente na periferia, nas bordas do pop, nas franjas dessas periferias globais ali. Está na desconstrução Clubber da Arca, está no maximalismo estético da Sophie, que mesmo depois de anos morta, continua influenciando o trabalho de diferentes artistas, de meninas trans trancadas nos seus quartos, brincando com o laptop. Vai estar ali nessa fusão do jazz e do noise, e principalmente para mim, assim, é muito claro o funk brasileiro. Hoje em dia não existe nada tão tensionador da música experimental no país quanto o funk. A gente tem o Ramon Sucesso, a gente tem o DJ K, a gente tem o The Silvestre, a gente tem a Bia Soul, a gente tem o DJ Adame, a gente tem uma infinidade de outros nomes que vão tocar na Submundo. Eu acho que hoje em dia e é engraçado que são artistas que, mais uma vez, estão ali brincando com essa fragmentação do elemento, com a desconstrução da voz, com a desconstrução do ruído, que é uma coisa que volta meio para essa ideia inicial lá do Pierre Schaeffer de fazer essas músicas colando, brincando, sobrepondo elementos, tensionando elementos ali. Então, assim, cada vez mais a gente tem esse olhar para a música experimental, mas que vai se articulando de maneiras muito diferentes ao mesmo tempo, assim. Então, citou vários desses artistas do funk, e aí eu acho que tem muito a ver com o que a gente estava comentando no tópico anterior, porque tem a relação muito clara com a questão de classe e as logísticas de acesso. A gente passa a ter nos anos 90, e especialmente a partir dos anos 2000, essa possibilidade de você produzir em casa, de você tirar essa dificuldade de acesso. Antes você falou ali de muitos dos precursores da música eletrônica, eles dependiam de estar em espaços e de ter materiais muito grandes, muito amplos. Então, a forma como as pessoas hackearam, craquearam programas, abriram possibilidades para usar esses programas e foram criando e foram inventando é extremamente rica, extremamente única. Então, acho que tem uma possibilidade de expansão desse experimentalismo a partir do momento que as pessoas dominam meios de hackear esses sistemas, assim. Então acho que a gente já indicou aqui uma vez o Terror Mandelão, o filme do Felipe Larose e do GG Albuquerque, sobre o baile do Elipa, especialmente a trajetória do DJ K. Só que é muito interessante como o DJ K produz, assim, num computadorzinho, e como ele vai criando essas logísticas. E são mesmas logísticas que, sei lá, influenciaram muito a circulação do Tecnobrega nos anos 2000, que possibilitaram com que artistas de diferentes regiões do Brasil produzissem e esses discos fossem se infiltrando por outros meios. Então eu acho que a gente tem possibilidades muito ricas. E aqui não é uma romantização dessa falta ou dessas necessidades desses artistas, mas eu acho que eles mostram uma latente curiosidade, criatividade, experimentação, que reforça de novo a necessidade que eles teriam de apoios, de fomentos e de logísticas que impulsionassem a criatividade de tantos outros artistas periféricos que estão criando e que estão resistindo, porque eu acho que não é necessário que eles passem por todas essas provações para criar algo tão rico. Então acho que é interessante essa reflexão. Mas ao mesmo tempo é engraçado como a arte encontra seu meio, né? Porque todos esses caras que a gente veio falando, Pierre Schaeffer e tudo mais, meio que eles faziam instrumentos também, né? O Kraftwerk inventou um monte de coisas. O Aphex Twin ele começava a programar os seus próprios sintetizadores para conseguir alcançar tais notas. Então, assim, não é o caminho exato, não é o melhor caminho. Seria legal que todo mundo tivesse o mesmo acesso de todos esses artistas brancos que a gente comentou, que tinham seus benefícios, tempo para reflexão e produção, mas de um jeito ou de outro, a arte, assim, acaba sempre encontrando um jeito de sobreviver, né?
Aí eu lembrei, agora você citou o Kraftwerk, eu lembrei da história de que eles criaram todas essas coisas, fizeram milhões de coisas. Em algum momento, em Detroit, os samples caíram do céu, como eles dizem, né? Porque eles roubaram em várias fábricas e espalharam pela cidade. E aí, maravilhosamente bem, eles começaram a samplear o Kraftwerk. E aí, de novo, aquilo, né? Pessoas extremamente inventivas. O Kraftwerk ficou muito bravo que eles estavam sendo sampleados. E aí, basicamente, eles estavam criando o techno, sampleando o techno e também outras bases do hip hop, fazendo várias coisas malucas a partir dos samples do Kraftwerk. Mas o Kraftwerk não ficou nada feliz. Mas aí, foda-se, porque eles criaram coisas maravilhosas. E para fechar nosso trio de convidados, a gente tem o jornalista Guilherme Werneck. Oi, aqui é o Guilherme Werneck, eu sou jornalista, faço a newsletter de cultura Ladrilho Hidráulico, também sou colunista do Meio. E o Kleber me perguntou como começar a ouvir música experimental. Eu acho que o primeiro passo para você ouvir música experimental é ouvir aquela faixa estranha do artista que você ama. Sabe aquela música 7 do disco que você fala assim, nossa, aqui esse cara pirou na maionese. Com o tempo você vai entender que essas coisas, seja, sei lá, um Revolution 9 dos Beatles, seja uma faixa mais comum, assim, alguma coisa do Kanye West, você vai perceber que vai ampliando um pouco o seu senso do que é música, de como a música é composta, que ela pode ter mais elementos, que ela pode ter uma surpresa, que ela pode ser mais abstrata. De uma certa maneira, a música experimental, ela tá para as artes visuais, assim como um quadro lindo de um impressionista e um quadro abstrato do Jackson Pollock. A música experimental, na verdade, é um jeito sensorial da gente experimentar esses elementos que não estão exatamente assentados dentro da tradição. E uma vez que você começa, meu amigo, se prepara, porque você nunca mais vai querer ouvir música do mesmo jeito. Meus amigos, para fechar essa discussão maravilhosa aqui, queria que vocês apontassem caminhos, dessem dicas, artistas, qualquer coisa que vocês consideram como bons caminhos para começar a ouvir música experimental. Eu acho que um caminho é, às vezes, você estar aberto a nem sempre ter uma audição simples. Aquilo que a gente falou lá no início, quando eu citei o Vladimir Safatli. Tem discos que, às vezes, vão pedir um outro tempo de você. E aí, às vezes, ouvir música como também uma experiência de ouvir música. Não necessariamente, que nem a gente para, às vezes, diz assim, não vou ficar mexendo no TikTok, vou ver um filme. Às vezes, você vai ouvir um disco e prestar atenção nas coisas que estão ali. Às vezes, você vai colocar um disco esquisito para ouvir. Tem momentos que, obviamente, eu estou falando que parece que eu fico ouvindo coisas extremamente esquisitas o dia inteiro, sabe, gente? Eu não vou cozinhar ouvindo de Amanda Galazzi, eu estou ouvindo Beth Carvalho. Mas a questão é que eu acho que tem possibilidades de você se conectar com aquilo. E daí eu acho muito legal o caminho de você ler coisas sobre aquilo que você está ouvindo. Por exemplo, a própria de Amanda Galazzi, que é uma artista que eu gosto muito, ela tem discos que são extremamente mais acessíveis. Coisas, tipo o disco que ela tem com o Joe Paul Jones, o disco que ela canta standards de jazz. E aí eu lembro que isso foi me levando assim. Aos poucos eu fui entrando nesses discos pra depois chegar nos discos que parece basicamente ela matando porcos em defesa das gays que estavam morrendo de HIV/AIDS. Mas são um caminho. E aí, obviamente, eu fui lendo muitas coisas sobre isso. Óbvio que tem uma dificuldade, que nem sempre a gente encontra tantas coisas pra ler sobre esses artistas ou coisas que refletem essas obras. Mas eu acho que o caminho de você e pesquisando e conhecendo esses trabalhos é muito interessante, que é a mesma coisa, por exemplo, quando você vai escutar o Medula da Björk, que é um disco que as pessoas consideram mais difícil. Eu mesmo considero mais difícil e eu sou fã da Björk. Mas tem várias coisas ali que quando você vai entendendo, você vai achando muito bonito. Por exemplo, a forma como ela se conecta com cantores de throat singing inuites que são relacionados a uma tradição cultural que tem a ver com ela, como ela usa a logística de diferentes possibilidades vocais que são utilizadas em diferentes comunidades. Acho que isso é muito rico. Aqui nos nossos comentários, o Rodrigo Berge tinha citado assim, não sei se entra no tema, mas um artista que orbitava esse mundinho da estranheza experimental, pelo menos para mim, era a TT Espíndola. E a TT Espíndola tem uma coisa de, por exemplo, dentro dos discos dela, a gente vai ver que muitas coisas dialogam com ritmos e sons da natureza brasileira. Então vai ter muito do canto dos pássaros, vai ter muito dos bichos do Pantanal que foram fundamentais para ela. Tanto que ela tem um disco depois, né, que é o Voice, que também é que nem o Medula, feito apenas com os sons da voz, sem instrumentos. E é super interessante. No show que a gente viu do Arrigo Barnabé
que eles cantavam Clara Crocodilo, a TT Espíndola fazia parte da banda, e aí tem uma parte específica que eles ficam pedindo pro público fazer os sons, então o público faz a cigarra, o passarinho, umas coisas completamente malucas, que tá em diálogo com coisas que a gente conhece, só que às vezes a gente não presta atenção, então acho que dá pra... Tem vários caminhos que você pode seguir, mas eu acho que é muito mais de você estar aberto a esse momento de imersão em uma obra diferente que você não estava preparado. Isadora. Eu vou dar 2 diquinhas aqui. Uma que é de música minimalista, que tá dentro do guarda-chuva ali da música experimental, que é o Steve Reich, com Different Trains. Tudo. Que eu já falei aqui, é uma coisa que me emociona muito. Quem quiser pesquisar, dá uma olhadinha na história, porque tem todo um... E acho que é um pouco disso, assim, que o Renan falou também, de você se propor a querer entender aquele ambiente, né? Porque, principalmente esse, tem todo um significado, desde o nome do álbum, a capa, a ordem, tudo ali faz sentido quando você dá uma olhada na inspiração do Steve Reich. E se gostar desse, recomendo também Music for 18 Musicians. Sim. E Works 1965-1995, que também é excelente. Tudo. E aí eu vou dar uma dica de uma banda que eu ouvi pela primeira vez ao vivo e foi um dos melhores shows da minha vida, que é uma banda alemã de música experimental, que é o Einstürzenden Neubauten, que a gente já falou aqui em alguma outra situação. Amiga. Sim. Que é, tipo assim, é completamente surreal. Eu não sei falar, tipo, um nome de um álbum, enfim. Como eu vi o show, pra mim foi uma explosão ali de sentimentos. Vi as músicas, né, não conhecia. E aí eu comecei a ver apresentações ao vivo no YouTube. Então, não necessariamente, quando eu vou ouvir, eu tô ouvindo um álbum. E eu recomendo, porque é muito incrível ver ao vivo, assim, tipo, a experiência... Tem várias apresentações no YouTube, tem coisas bem antigas também, registros de, sei lá, tipo, décadas atrás, porque é uma banda bem antiga, eles começaram em 80, então super recomendo. Eles têm muitos discos e cada disco vai meio para um lado, então é meio complicado de indicar mesmo, porque às vezes a pessoa vai cair num disco. Exato, e daí a gente vai dizer assim, é uma coisa, é uma coisinha calminha, e às vezes não é, porque, por exemplo, os primeiros discos deles são super noise, super barulhentos, então tem coisas muito diferentes. Eu acho que vale, quando vocês forem ouvir, vale dar uma olhadinha nas coisas específicas que eles fizeram, porque tem coisas muito variadas. Eu gosto muito das coisas extremamente barulhentas, que parece que uma obra está sendo demolida no seu bairro. Adoro, mas tem outras coisas que são bem mais calmas a partir dos anos 90. Então, quando vocês forem ouvir os anos 90, vocês vão ver que tem mais coisas. Mas eu gosto muito do Collapse de 1981, que é esse muito barulhento, e o de 1985, que é metade Mensk. Mas depois tem coisas muito boas nos anos 90, tipo Tabula Rasa, And the Noi, coisas que são bem mais tranquilas, e aí pode ser interessante de começar por isso também, se você não é do barulho. Boa. Nick. Bom, minha dica é, se você gosta de pop, tenta um pop mais experimental. Se você gosta de rock, também tem um caminho mais experimental dentro do rock. Gosta de música eletrônica, tem a EDM ali pra você. Então acho que, dependendo do que você gostar, tem muitos caminhos que você pode fazer. Procura, a partir daí, algo que você minimamente já se afeiçoa pra adentrar outras coisas mais cabeçudas e esquisitas. Porque, sei lá, às vezes um mergulho do nada pode ser muito estranho. E aí você vai falar, tipo, não quero mais ouvir. E você, amigo Kleber? Diferente do Nick, que deu a dica mais genérica possível que ele podia dar aqui, eu listei alguns artistas e alguns trabalhos com foco em gêneros específicos, porque a música experimental ela é muito ampla, cada coisa vai para uma direção diferente. Eu preparei uma lista aqui com discos lançados nos últimos 15 anos, pro jovem que fala assim, música dos anos 70 é muito longe pra mim, 60, então eu peguei coisas dos últimos 15 anos aqui. E aí, se você quer ter uma visão sobre drone, texturas, camadas e ambientações, Tim Hacker com Rev and Death 1972 de 2011. Quer ter uma visão sobre ambiente jazz, sample e uma transposição para dentro de estúdio do que é o sentimento de Alzheimer? The Caretaker com Empty Bliss Beyond This World. Quer entender música pós-industrial, drone, dark ambiente e questões de gênero? The Knife com Shaking the Habitual de 2013.
Quer entender eletrônica progressiva, glitch, colagem e a desconstrução do synth pop? O Neotrix Point Never com R+7 de 2013. Quer entender música latina política, art pop, ambiente pop e micro house? Nicolas Jar com Sirens de 2016. Babado. Para entender o conceito de bubblegum bass, deconstructed club, wonk e essa corrupção do pop que a gente tem nos últimos anos, Sophie com Oil of Every Pearl Inside de 2018. Para entender de música eletroacústica, sound collage, IDM, nu jazz e outras coisas mais tortas, Laurel Hale com o álbum Dust de 2017. Para falar sobre ativismo político negro, música experimental e sound collage, Embé com Rocinha de 2021. Para falar sobre mais eletrônica latina com foco em música andina, com música indígena, mas com muita colagem, Epic Collage, vocês vão com Chuck Mamani Condori, com DJ Ed 2023. E para fechar essa lista aqui, para entender esse funk experimental, essa nova música eletrônica brasileira, essa coisa da relação entre o funk sair das periferias, invadir a pista de dança, De Silvestre com O Que as Mulheres Querem de 2025. Todas essas dicas com os nomes certinhos eu vou deixar lá no nosso grupo para os apoiadores do podcast, apoia.se/podcastvfsm. Você tem acesso ao nosso grupo fechado para os apoiadores, vou deixar tudo lá listadinho. Certo, meus amigos experimentais? Arrasou. Certo. Vamos pro próximo bloco do programa. Não paro de ouvir. Visible puts the ultimate wireless hack in the palm of your hand. With unlimited 5G wireless data and hotspot designed to keep you connected, powered by Verizon's 5G network. And no contract holding you back. Plans start at $25 a month, or get the premium Visible Plus Pro plan and save $10 on your first month when you use promo code HACK. Make the switch at Visible.com. Terms apply. See Visible.com for details. Começando o nosso segundo bloco, não paro de ouvir. O que é esse bloco, Nick? Nesse bloco a gente dá dicas de coisas recentes que a gente não para de ouvir. Então, gente, ouvi aqui no meu ponto, parece que temos álbum da semana. Temos sim, vamos começar aqui com o Near Archives, Emotional Younglies. Ai, que tudo, novo álbum dessa cantora, compositora e produtora inglesa. Adoro. Disco que chega em sequência ao ótimo Silence is Loud, que a gente recomendou. De lá pra cá ela trabalhou com JMXX, trabalhou com Pink Panthers, e ela volta nesse disco que tem coprodução do James Ford, sempre requisitado. Tem músicas em parceria com o George Smith, música em parceria com Sampha. Eu estou adorando, assim, eu achei até melhor do que o disco anterior. Eu acho o disco anterior ok. Esse eu achei, assim, muito bom. Ela casa muito bem essa relação do jungle, do drum and bass, com a música pop, com o pop inglês, assim. Várias músicas me lembram muitas coisas da Lily Allen no primeiro álbum, assim, que tinha essa relação do drum and bass. Mas eu quero saber do Renan, o que ele achou desse disco chiquérrimo. Eu estou completamente apaixonado. Achei extremamente chique. Eba. Eu gosto muito do Silence is Loud. Então, acho que tinha ali uma relação de amor pessoal. Mas é muito interessante ver como ela só expandiu esses universos que ela desenvolveu ali no disco anterior. Porque eu acho que tem essa coisa dela partir do jungle e do drum and bass para se conectar com outros gêneros, a forma como ela dialoga ali com o Britpop, com o indie rock inglês é muito legal. Eu acho isso é uma coisa muito inteligente, a forma como ela navega por isso, sem tipo assim, e toda a forma como ela compõe também, acho que é cada vez mais madura e mais interessante, assim. E, além disso, toda a estética em volta desse disco tá muito linda. A parceria dela com a George Smith, assim, excelente. O clipe é basicamente divas se divertindo, então achei tudo muito bafo. Estou muito feliz com a Near Archives. Espero que ela venha para o Brasil, porque é uma vergonha ela não ter vindo até hoje para o Brasil, considerando que ela é apaixonada por este país. Verdade. Na verdade, ela já veio, né, gravar coisa, mas nunca veio tocar. Exato. E temos também Lido Pimenta, certo, Renanzinho? Com Caribenha.
ela que lançou um disco conceitual mais complexo ano passado, que é o La Belleza, que a gente falou aqui. E ela volta com esse disco que era meio que um desdobramento do álbum anterior, era para ser um EP. Ele foi ganhando corpo, foi se expandindo e volta com essa abordagem um pouco mais pop em relação ao álbum anterior, mas ainda assim muito latina, muito caribenha, muito politizada e com uma estética impecável, mais uma capa maravilhosa de disco. Todas as capas anteriores são super chiquérrimas e ela volta agora com esse disco que também tá muito bom, né? Eu sou completamente apaixonado pela Lido Pimenta. No show que eu vi dela no passado no Sesc Jazz, ela já tinha dado a entender alguns caminhos que ela ia seguir, que eram esses caminhos mais pop. Tanto que eu tenho a certeza que o Sesc Jazz contratou ela achando que ela ia fazer o show do La Belleza. E aí, basicamente, ela faz uma festa e manda todo mundo levantar no meio do Sesc, 14 bis. E basicamente é muito interessante como ela cria essas conexões, como ela tem aqui muitas referências de música pop, tanto que ela chegou a falar, né, eu já falei aqui outras vezes que algumas músicas eram inspiradas pelo RBD, pela Julieta Venegas, por coisas que são muito caras ao universo popular latino. E é muito interessante como ela faz essa logística de criar canções que falam sobre relacionamentos, sobre a existência das mulheres de diferentes formas, sobre liberdade criativa, sobre se entender num mundo tão complexo. Eu acho assim, tudo muito bonito, a forma como ela escreve, a forma como as crianças aparecem no disco, né? Ela é mãe agora. Adorei as participações, achei a presença da Nelly Furtado em Oi Por Ti excelente. Sim. A Ana Macho em Libélula também é muito bafo. Acho muito legal todo esse diálogo que a Lido sempre faz com outras, com artistas trans. Quando ela veio pro Brasil, ela levou cada dia para cantar com ela uma artista trans diferente. E é muito bonito como ela constrói esse universo do que é o feminino latino-americano ao lado dessas mulheres. Enfim, é um disco que eu tô muito encantado. Tenho certeza que vai ser um desses que vai crescer ainda mais nas minhas audições daqui para frente. Kleber, tem mais alguma coisa aí? Tenho bastante coisa aqui. Começar pelos singles. Logic 1000 vai lançar um novo álbum de estúdio. O álbum se chama Confirmation, a capa é ela recebendo a primeira Eucaristia, amei. A Logic 1000 é um projeto da Samantha Poehler, é uma produtora e cantora australiana, e ela lançou essa faixa que se chama All In For You, uma parceria dela com a Kuka. Eu imagino que se pronuncie assim, tem uns sinais gráficos ali malucos. O trabalho chega no dia 2 de outubro e tem participações de Christina The Queens, Yanni Pinko e Jam City. Ela lançou um DJ Kicks excelente no passado que eu recomendei aqui e volta agora com esse novo álbum de estúdio. Mãezinha do pop, Carly Rae Jepsen com After All, mais um single do álbum Day and Night. Ela barrigudinha no clipe ali, é uma canção que celebra o nascimento do primeiro filho. É uma primeira filha, não lembro agora se é filho ou filho. É um baby? Não sei, filho. Você precisa decidir o gênero da criança agora. Enfim. Twin Temple com Doomed Lovers. O Twin Temple é um duo de doo-wop satânico. Doo-wop são aquelas canções de harmonias vocais dos anos 60. E é uma dupla que faz isso, eles incorporam essa temática satânica nos discos deles, que eu acho sempre muito divertido. Eles iam excursionar, inclusive, com um cantor country conservador recentemente. E aí o cara contratou eles sem saber que eles eram uma banda, entre aspas, satânica. E aí eles foram expulsos da turnê e o Jack White falou assim, não, vocês vão abrir os meus shows a partir de agora. Eles vão lançar um novo álbum de estúdio que se chama Doomed Lovers, que sai no dia 9 de outubro, e eles lançaram justamente a faixa título do disco, uma delicinha. É o She and Him das trevas, assim, eu adoro eles. E pra fechar nos singles, Quebec com Acabei Com A Minha Vida. O Quebec é um grupo paulistano de pós-hardcore. Eles lançam nesta sexta-feira, na data de gravação do programa, o primeiro EP deles. O trabalho tem produção do Antônio Bresolin, que é um dos integrantes dos Jovens Ateus. Cara, muito bom, assim, uma música de menos de 2 minutos, porrada. Os shows deles são bem catárticos, assim, uma coisa muito enérgica. E eu acho que gostei muito desse primeiro single, estou bem ansioso pro EP de maneira geral. Eu achei bem jovens, rebeldes, paulistanos com suas músicas pós-hardcorers. Indo pros discos.
Deaf Kids com Cicatrizes do Futuro. Eu simplesmente esqueci de trazer aqui, já faz tempo que estava na minha lista. Deaf Kids, dupla experimental que faz um noise pop maravilhoso, lançou esse novo álbum que combina punk, música latina, eletrônica, elementos de música afro-latina, experimentações mil. Ano passado eles lançaram um disco em conjunto com o Test, que a gente recomendou aqui, e aí eles voltaram com esse novo álbum, que é o primeiro deles, só deles mesmo, acho que desde 2019, por exemplo. Sede Bruno com Quarto de Hotel. Tudo. Sede Bruno, que é o projeto do Bruno Pascoal, que havia lançado há pouco tempo o Vovo, que era um outro projeto paralelo dele. E aí agora ele se lança definitivamente como Sede Bruno, um EPzinho de 3 faixas que chega pela Balaclava Records, tem produção assinada em parceria com Amadeus de Marque, e transita entre o indie, o bedroom pop, a eletrônica, 3 faixetas que exploram diferentes nuances da obra desse músico que é um dos integrantes da Terno Rei. Ursa Menor com Quero Ir Pra Casa. Eu venho falando bastante dessas meninas aqui, e elas lançaram esse EP excelente, um trabalho que chega pelo Estúdio Central e YB Music, disco de indie rock muito foda, muito bem produzido, muito bem tocado. O Ursa Menor é um projeto da Camila Silva, Mariana Coure e Yara Dias. Quem gosta de Terno Rei, quem gosta desse indie rock que a gente tem nos últimos anos, vai de cabeça dentro desse EP, assim, que tá muito bom. E aí, pra fechar nos discos, Earth Eater com Heavenly Body, If I'm the Bottle, You Are the Message. Novo álbum da cantora, compositora e produtora norte-americana. O trabalho tem coprodução do Dave Citek, que é um dos integrantes do TV on the Radio, já trabalhou com Yeah, já trabalhou com muita gente. E ela volta também nesse formato mãezinha do pop, na verdade mãezona, porque ela tá com uma barrigaça na capa, uma das capas mais bonitas que eu vi esse ano, uma das melhores capas. E é mais um disco muito bom dela. Ela que trabalhou com ela que trabalhou com a FK Twigs ano passado. O último disco dela em carreira solo foi o Powders, e aí ela volta agora com esse novo álbum em carreira solo. São essas as minhas dicas. Hablaram. Nick, o que você traz? Quero trazer um singuinho aqui, primeiro, que é o Rashid, que voltou com uma faixa bem legal, que chama Iowa. Bem boa. Faz parte do próximo disco dele, que vai chamar Cúmulo Nimbus, e está esperado para o dia 11 de agosto de 2026. Capa linda do disco. Sim, muito bom. Essa faixa tem produção do Ajax, e tem no final a participação de um bandista e pesquisador e tudo mais, que chama Pai Davi Dias. É muito bonito esse final, assim, se contrastando com as letras do Rashid nessa faixa. De discos, quero trazer Helado Tropical com Helado Tropical. Esse é o projetinho do Roberto Carlos Lang, né, o Helado Negro, e a Fabi Reina, que é a Reina Tropical. Eles se juntaram para fazer esse projeto colaborativo, lançado pela Psychic Hotline. E rende um disco muito bonito, assim, ele é meio eletrônico, meio indie folk, mas, sei lá, tem as camadas do Helado Negro de sintetizador, que é bem bonita. Enfim, é um disco bem pulsante, bem, sei lá, meio esquisito, mas ao mesmo tempo muito convidativo, assim. Achei bem bonito. E minha última dica aqui é um disco que é meio médio, assim, na verdade, que é a Cid com Beard. Eu gostei mais do que do Steve Lacy é bem chato. Puta do Steve Lacy eu achei chatíssimo, que disco insuportável, mas o dela eu gostei. Eu gostei amigo. de um single só do Steve Lacy. Eu não ouvi o álbum, é chato, Nossa, não rolou, não. Aquela R&B mais genérico de Renner possível, tá, sabe? É pra você ouvir no provador da Renner. Que tristeza. Tá bom. Esse da Cid, ele é bem bonito, assim, ele é mais minimalista, mais, sei lá, focado mais intimista, mais focado na vida dela ali. Eu não sei, acho que falta um pouquinho mais, assim, de algo que tinha anteriormente, que agora não tem, mas... Enfim, acho que é um disco mais confessional, assim, um disco mais pra dentro. E acho que por isso ele, né, é diferente de todo o resto, assim. Mas, enfim, é um disco bem bonito, vale a pena ouvir. E são essas. Não, eu tenho mais coisas que eu quero requentar aqui, de coisas que demos semanas atrás. Ouvir Rincon Sapiência com Corpo Preto descasso, muito bom, bem diverso. Né?
rimas fodas. E outro que eu ouvi só agora é o disco de Wing Jings lá do Forte. Bom pra caramba também. Ah, muito bom. Nossa, vale muito a pena. Se vocês não Galera ouviram falou ainda, que é bom, vai de play. É bom, só que, tipo assim, até é impossível de... É difícil de encontrar. É de muito difícil. falar, encontrar, gente, escrever. Confesso que eu fiquei com um pouco de preguiça disso. De verdade, assim. Eu Mas não tenho tempo, que... caralho. Fala aí a porra do negócio pra eu ouvir, Mas entendeu? é que é um projeto mais... mas não é pra ouvir, não vou ouvir então, aleatório, caralho. sabe? Tipo assim, não tenho tempo, eu tô trabalhando. Preciso... O Vinícius Correia deu a dica aqui, ó. Se pesquisar Kieran Hebden, que é o nome do produtor, né, o verdadeiro nome do Forte, aparece. É que assim, se você for escrever sobre ele, usar as músicas originais, ele quebra todo o meu site, então eu não consegui nem dar notícia sobre ele. Assim, então, mexiçãozinha de saco, né? Mas beleza. Vamos fazer essa porque o Divo é bom. Tá. Renanzito, você tem mais coisa pra falar? Sim, eu tenho 2 singles. A dona Julia Jacklin volta no dia 25 de setembro. E desde já, que disco lindo, ainda nem ouvi. Eu já estou muito apaixonado pelas coisas que ela tem lançado. Eu já tinha indicado por aqui o single anterior. E agora ela lançou a nova faixa I Wish, que tem a participação do duo australiano The Maze. Estou muito animado com esse disco. The Gent sai no dia 25 de setembro. Mas é isso, já está na minha lista de discos do ano. Ainda nem ouvi. O Renan tá igual aquele meme do Manuel Lemos falando um grande filme que ainda não assisti. Nem vi. Essa foi a referência. Porque eu já tô assim, esse final de semana eu fiquei ouvindo muito todas as coisas da Julia Jacklin, já tô pronto pro retorno mas dela. os 2 singles que ela lançou até agora são ótimos. A mulher tem talento, a ela mulher é boa, maravilhosa. ela é boa. Se ela fosse brasileira, se chamaria Julia Jaqueline. E aí tem um segundo single, que é a cantora espanhola Buica, está se preparando seu novo disco, e ela lançou na última semana a faixa Bailando. É meio que uma mistura de música flamenco com música eletrônica, tem algumas outras misturas. A voz da Buica é muito absurda, eu sou completamente apaixonado por ela e achei bem interessante esse single, então estou curioso para as outras coisas que ela vai lançar. É isto, como eu já falei, os discos. E você, Isadora? Gente, só pra dar aquele check, né? Ouvi o Nirosta Steel com... Nossa, muito bom. Nossa senhora, que álbum bom, Jesus. Tipo, eu tô nesse realmente... momento falando com a Deslange aqui sobre o quanto esse disco é bom. Não, é tipo assim, é papo de... Putz, sei lá, é realmente muito bom, tá? Obrigada por trazerem eu acho que luz para mim. Cara do C6 Fest 2027. Eu acho que é a cara de quem quiser, de quem puder e quem vier. Amiga Isa, já que você tá no Remember aí, eu ouvi o Mary in the Junkyard. Muito bom que você recomendou. Bom, né? Legal. Passada. Bom demais. Bom, que bom. Gostei que você gostou, amigo. E daí, além do Nirosta, né, que eu dei uma hiperfocadinha, eu ouvi Lava LaRue, cantora, né? Pessoa não binária, londrina, que lançou um single completamente absurdo, que chama Prince of Bologna. É lançada pela Speedy Underground, do Dan Carey, que é aquele produtor que lançou os primeiros álbuns do Fontaines, né? Que produziu os primeiros álbuns do Fontaines, que eu sou bem fã. Cara, que música boa, tipo, uma loucura muito louca. Não parece Lava LaRue, é uma outra pegada. Achei muito foda, tô bem curiosa pra ver se a artista se a artista vai seguir nesse espaço, assim, porque eu achei muito interessante. E a letra foi baseada em conversas de fumódromo, de balada, assim, que eu achei bem interessante a ideia. And também quero trazer um outro single que tá só aumentando cada dia mais as minhas expectativas para o álbum novo do Overmono. Eu não sei se vocês ouviram. Vocês ouviram? Muito bom, amiga. Eu acho que eu dei o primeiro single quando saiu, que eu achei excelente, assim. Esse último que é o do Spoken Word, né? O single em questão é o Night in Shining Prada, que tem participação de John Joseph Holt e faz parte do Pure Devotion, né? Que sai dia 7 de agosto. Acho que é um dos álbuns que eu tô mais animada pra ouvir. Eu amei Look Up. Não, tipo assim, é muito foda. E eu não sei se eu já dei single novo também do Gila Band, Placeholder. Eu dei na semana passada. Deu semana passada? E citei você. Tudo, bom demais. É isso. Bora pro nosso terceiro e último bloco. Você precisa ouvir isso. Bora.
Chegamos ao terceiro e último bloco desse programa. Você precisa ouvir isso. Renan Guerra, que bloco é esse? Nesse bloco a gente dá dicas atemporais. Kleber Fak, mostra seu dick aí. Vou mostrar, ele é um dick cheio de nervos, é um dicão, assim, um dick que não cabe na mão. Cara, não foi outra coisa, é Yuri Red Copa com a We4 Sessions dele, assim. Eu tô desde a semana passada assistindo sem parar. Yuri Red Copa é um dos nomes mais interessantes que a gente tem do funk atual. Tá. E ele fez uma participação no We4 Sessions, que é uma dessas sessions que já passou muita gente foda. Só que, tipo assim, ele vai cantando as putarias mais putosas do mundo, enquanto a galera ali tá descendo um jazz absurdamente bem tocado, tô super bem por ensaiado. fora, nossa! As duas backing vocals, assim, são absurdas. Eles cantam Nat Roots em algum momento ali também. Bafo! Então, amiga, eles passeiam por várias coisas, assim. Nossa, me mandem aí. Ele já colaborou no último disco da Bia Soul, ele já é um dos nomes mais versáteis do funk que a gente tem. Tem música com um monte de gente. E aí ele fez essa participação. Ele já abre com um óculos, que eu fiquei surtado, aquele óculos dele, assim, tipo, uma coisa, meio uma máscara, eu não entendi o que era. Achei bafo. A roupa dele, assim, um absurdo, um stylish absurdo, assim. A banda muito bem ensaiada. 20 minutinhos ali que, assim, é pedrada em cima de pedrada, e ele vai costurando várias canções que eu nem sabia que eram dele, mas ele vai cantando ali, metendo a rima. Achei, assim, sobrenatural. Alguém me falou no Twitter depois que normalmente ele sai uma semana depois nas plataformas de streaming, então é muito provável que entre quinta e sexta-feira da data de lançamento desse programa ele esteja em todas as plataformas, e eu tô, assim, obcecado. Eu já assisti umas 4 ou 5 vezes, assim. Final de semana rolou pesado aqui em casa, estou obcecado. Então, Yuri Red Copa no We4 Sessions. Nossa, tudo. Bom demais. Isa, sua vez. Vamos lá, trago mais um documentário aqui. No caso é Marty, Life is Short, que é Martin Short, Uma Vida de Comédia, que tá na Netflix. Eu quero ver esse. E conta a história, basicamente, né? Documentário sobre o Martin Short, que é aquele comediante divo, que, tipo assim... Gente, que cara versátil, né? Ele, tipo, realmente fez muitos filmes, muitas comédias, esteve presente, assim, em muitas coisas de Hollywood. Mas o que mais me pegou, assim, que eu não fazia ideia, que eu achei muito legal, é ver os amigos do Martin Short, que é, tipo, o Steve Martin, a Catherine O'Hara. É uma turma toda de canadenses. Eles eram... É como se tivesse um grupo de teatro, enfim, de comédia na época, e todos faziam parte, tipo, vários comediantes que a gente, tipo, cresceu assistindo. Eles eram desse grupo de Toronto, e eu fiquei bem em choque, assim, achei muito legal. E ele é muito querido, assim, ele é muito alto astral, assim, e eu adorei o documentário. É bem legal ver os amigos falando sobre ele, assim, é um time, sabe? Tipo, pessoas que realmente começaram juntos e continuaram a vida toda sendo amigos, é bem legal. Boa. Vai lá, Renan, sua vez. Bom, eu vou meio que requentar a dica aqui, porque acho que as pessoas às vezes pensam, né, que a música de dança, ela é superficial, mas elas estão enganadas. Ai, sabia que você ia porque a fazer pista de dança, ela não é apenas um lugar, entendeu? Ela é um limiar, é um espaço ritualístico, e toda vez que eu volto pra pista de dança, eu saio de lá reenergizada. E você substitui a fala pela dança. Isso, e aí nesse final de semana eu fiquei não verbal novamente e assisti ao do Fuckers na Zig. Eles tocaram Bjork pra mim, a minha diva subiu no palco, subiu na mesa de som, pintou e bordou, foram bafos. E eu descobri que todas as fãs do Hairstyle estavam o final de semana inteiro xingando do Fuckers na internet. Eu tô tipo assim, meu Deus, gente, o que aconteceu? Vocês não entendem nada, vocês não estão entendendo nada. E se você, diferente das fãs do Hairstyles, gosta do Fuckers, eu vou indicar pra vocês o DJ set deles no Elevator Music. O Elevator Music é um canal que eu já indiquei por aqui outra vez. Eu gosto muito das sessions que eles apresentam. Ele meio que foi um substituto depois que o outro site lá
morreu, né? Então, ele me faz muito bem hoje em dia. E o set do Fuckers é, tipo assim, muito farra, muita diversão. Farra. Elas ficam tocando, jogando bolinha de sabão. E eu adoro todo o conceito do Elevator Music. Além do Elevator Music do Fuckers, eu indico também pra quem quiser ouvir outras coisinhas por aqui. O do Takuya Nakamura, que é excelente, porque o velho pinta e borda demais. Esse é tudo. E também vou indicar o ao vivo da Sudan Archives, que é tipo um bafo. Já que a Sudan Archives vem esse ano pro Balaclava Fest, vale a pena conferir esse pra fazer o esquenta. Então é isso. E você, menino Nick Silva? Quero falar de fofoca e de política. O UOL lançou um podcast chamado Michelle, sobre a Michelle Bolsonaro. Uau! E é muito bom, assim. São só 3 episódios, então dá pra ouvir de boa. A responsável, né, a jornalista Adriana Negreiros. E, enfim, ela conta coisas recentes, né, dos mais novos babados envolvendo a família Bolsi, mas também fala de coisas... Ele fala do babados, Bolsi, é apropriação da minha cultura. Minha cultura não é fantasia pra você ficar ouvindo, falando assim. Agora aguenta, que o filho é teu. De filho nada. É uma das coisas mais, sei lá, bizarras que eu já ouvi. Tem umas histórias muito estranhas dela conhecendo o Bolsonaro e tudo mais. Ela ensinando o Bolsonaro a beijar, tem umas coisas muito, tipo... Que nojo! Que nojo! Ai, Emílio, que nojo! É esse nível de fofocaiada, assim, mas ao mesmo tempo fala desse império maluco dos Bolsonaro aí. Enfim, tá muito bom, assim. Então, o podcast é da UOL, mas está disponível em qualquer tocador que você quiser. Comentários referentes à última edição do nosso podcast, número 413, Koala Festival 2026, comentando o line-up. A Carolina Diamar, que é produtora, trabalha ali, eu vi que ela trabalha com Saravá e outros festivais, ela falou o seguinte: são muitas camadas que só quem é proponente sabe. Atualmente, no mercado de festivais, sem dúvidas, a nova área e diminuição de dias é reflexo de um mercado de festivais completamente ferrado, que só tem dado prejuízo por falta de venda de ingressos. Então, ser cafona atualmente tem sido não se adaptar a uma das piores crises de venda de tickets e pagar o prejuízo sozinho, porque só o ticket médio da pista possivelmente não tem pago essa conta. Desculpa o comentário, mas essa é uma realidade de festivais. Eu acho que só complementando aqui, a gente nem alertou como de fato um ponto crítico. A gente sabe que existe toda uma crise hoje no mercado de shows do Brasil, um excesso, as contas não estão fechando, mas historicamente esse dia mais do Koala nunca foi uma coisa que deu muito certo, né? Eles tentaram emplacar durante vários anos, mas como a gente mesmo falou, a sexta-feira era um dia muito ingrato, os shows que começavam a encher era só lá para as 7 horas da noite, 8 horas da noite, assim, então a maior parte do dia ele ficava meio vazio, porque é num final de semana, até chegar, por mais acessível que seja chegar no Memorial, até chegar ali era muito difícil, né? Enfim. E pra fechar aqui, ó, o comentário da Júlia Petit, ela falou: line incrível, porém ando achando os festivais sempre com os mesmos nomes e há pelo menos 3 anos. Vai em um, vai em todos. Eu sou @KleberFac em todas as redes sociais e você também acompanha o meu site musicainstantanea.com.br. Eu sou @Almeida Dora e é isso. Eu sou Underline Renan Guerra em todas as redes sociais. Você lê meus textos no Screenel e toda sexta-feira no Substack. Eu sou @Nick Silva nas redes sociais e você me contrata para editar seu podcast no contato@nicksilva.com.br. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm. Por apenas R$5 por mês você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Participa do nosso grupo fechado para assinantes, onde a gente vai disponibilizando os programas por lá. E participa das gravações ao vivo aqui, como Vinícius Correia. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes essa semana, que a gente fez uma confusão com os links. Então só o Vinícius conseguiu entrar na hora certa. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Tchau, tchau. Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.
At Blinds.com, it's not just about window treatments. It's about you, your style, your space, your way. Whether you DIY or want the pros to handle it all, you'll have the confidence of knowing it's done right. From free expert design help to our 100% satisfaction guarantee, everything we do is made to fit your life and your windows. Shop up to 40% off with minimum purchase and a free professional measure right now at Blinds.com. Plus, pay at your own pace starting at 0% APR with Affirm. Terms apply.